Opa! E aí, como vão? Tudo bem, gente? Gente, deixa eu falar com vocês. Olha só. Tudo que aprendemos, tudo que foi ensinado pra gente, pra mim, pra você, religiosamente falando, não pra todo mundo, mas pra boa parte das pessoas que acredita, que vê assim, que imagina assim. Se te ensinam desse jeito, você aprende desse jeito, ensina desse jeito e vive desse jeito que foi ensinado, do jeito que aprendeu. Mas do que eu estou falando? Ensinaram pra gente que aquilo que está escrito lá em Gênesis, na sua Bíblia, ou na Bíblia de quem tem, aquilo que está escrito lá em Gênesis, capítulo de número 3, onde fala sobre a queda do homem, de Adão e de Eva, do jardim do Éden, ou a sua desobediência da mulher e de Adão para com Deus lá no jardim do Éden. A desobediência deles foi devido a Satanás, o famoso Satanás, o famoso diabo, o famoso Beelzebub. Mas aonde você vai ver o diabo ali em Gênesis 3, que é quando ele, segundo as religiões, ou boa parte das religiões, dos crentes, dos protestantes, que aprenderam a sua vida toda, católico também, né? Que aprenderam a sua vida toda que o que está escrito em Gênesis capítulo 3, aquela serpente que ali está sendo mencionado, a qual aquela serpente conversa com Eva, e aquela serpente é o diabo, ou o próprio diabo. Alguns traduzem e diz que a própria serpente era o diabo. Alguns ensinam assim, que a própria serpente em pessoa, como serpente, como animal, era o diabo, transformado numa serpente. Parte das pessoas ensina dessa forma. Parte das pessoas ensina que era uma serpente, um animal comum, só que ela foi usada pelo diabo. Alguns ensinam assim. Agora eu quero perguntar para você, pega a sua Bíblia e abra aí Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Você lendo na sua sem emoção, sem conjectura de ensinamento teológico, sem esses ensinamentos, sem bravata, sem emoção, ou sem o ar que se diz
espiritualizamos a coisa. Vejamos o que diz a palavra. O que diz a palavra aí? Abriu a sua Bíblia? Capítulo 3 de Gênesis. Veja que Deus, ele fez um jardim. Eu vou aqui resumir. Deus fez um jardim. E dentro desse jardim, Deus plantou ali várias espécies de árvore. E ali tinha várias árvores com vários frutos. E no meio daquele jardim, Deus plantou duas árvores. É o que diz a palavra. Duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E a outra árvore da vida, que ali estava no meio do jardim. Deus disse para Adão que ele poderia desfrutar de todas as árvores que tinha ali no jardim. Mas uma ele não poderia comer. A árvore do conhecimento, o fruto, a árvore do conhecimento do fruto do bem e do mal. Deus disse a Adão, não coma dela, porque no dia que você comer dela, certamente você vai morrer. No dia que você comer, quer dizer, você come e automaticamente você vai morrer. É o que eu entendo pela palavra que está escrita. O resto disso é interpretação minha, ou sua, ou daqueles que dizem que interpreta o céu. Nunca fui ao céu. Nunca fui ao céu. Não sabe nem o que é o céu. Eu não sei o que é o céu, nunca fui. Você não sabe. Você fica aí com essa ladainha. É o céu, é isso, o céu é aquilo. Não conhece nada do céu. Nunca viu o céu, nunca viu um anjo, nunca viu Deus. Aí fica espiritualizando tudo. Deus é isso, Deus é aquilo. Deus, alguns têm, Deus é um velho, Deus é um barbudo, Deus é sem barba, Deus é moreno, Deus é preto, Deus é branco, Deus é galego, é dos olhos verdes, é dos olhos azuis. Cada um tem uma ideia de como é Deus. Nunca viram nada e não vão ver. Você está me entendendo? Mas consegue dizer o que é Deus, consegue dizer quem é Deus. Eu estou te contando uma história porque tem uma história escrita. Como eu aprendi, como você aprendeu. A gente não pode fugir disso. A gente não pode pôr dos nossos pensamentos. Falar além daquilo que está escrito. Ou até eu posso especular como pessoa, como ser humano, como uma pessoa pensativa, mas nunca afirmar que aquilo é uma verdade. Se não está dizendo se o escrito não está dizendo que aquilo é. O que eu quero dizer com isso? Olha o escrito que está dizendo. O escrito do capítulo 3 de Gênesis. Deus já tinha dito, capítulo 2 de Gênesis, que Adão não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, certamente ele iria morrer. Aí Eva, a sua mulher, ela foi indagada, olha só, por uma serpente, uma cobra. E eu quero que você leia como é que está dizendo quem fez aquela cobra.
Quem colocou aquela cobra ali ou ali no jardim do Éden? O que fugir disso é mentalidade humana. É coisas inventadas das cabeças das pessoas. Mas é isso que eu estou dizendo. Tem uns que se diz ou se apresenta como um Deus, como se ele sentasse com Deus, sentasse com os anjos, ou com o mundo que a gente dizemos, o mundo espiritual. Parece que ele viu, ele entende, ele compreende. E quando aqui em Gênesis está falando assim, ó, capítulo 3 de Gênesis, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Quem fez aquela cobra? Quem fez aquela serpente? Deus. Está dizendo aqui, olha só. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então, vamos descartar. Aquela serpente não é o diabo. Aquela serpente é um animal que Deus tinha feito. Deus tinha feito vários tipos de animal selvagem. Porém, aquela serpente, ela era a mais astuta, a mais inteligente, a mais inteligente de todos os outros animais que Deus tinha feito. Ela tinha uma capacidade, pelo que a gente vê aqui, maior do que as outras, ou do que os outros animais. É o que está dizendo aqui. E está dizendo aqui, a serpente que Deus fez dentro de todos os outros animais. Quem fez? Deus. Então aquela serpente é o diabo? Como ensinam por aí que aquela serpente é o diabo? Não. Aquela serpente era uma serpente, um animal selvagem que Deus tinha feito. E ela era mais astuciosa de que todos os outros animais, do qual Deus tinha feito. Aí prosseguindo o versículo, que Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Aquela serpente, ela começa a dialogar com Eva. Com Eva. Era comum os animais falar? Ou pelo menos a serpente falar com Eva? Ou com Adão? A serpente, na época, elas falavam como, sei lá, como nós. E se ela falava na linguagem que ela falou, Eva entendia? Eu sei que ela está dizendo aqui que a serpente falou com ela. Não fala nada mais isso. O que sai disso é especulação. Especulação minha. Suposição minha. Ou sua. Ou das pessoas que diz que era o diabo. Ou que aquela serpente estava sendo usada pelo diabo. Mas aonde está dizendo? Gente,
aquela serpente Deus tinha feito, porque não podemos fugir da razão. Aqui está dizendo que aquela serpente, aquela que falou com Eva, era uma serpente que Deus tinha feito. Mas ele diz, não, aquela serpente era o diabo. Ou aquela serpente estava sendo usada pelo diabo. Sim, aquela serpente estava sendo usada pelo diabo. Aonde está escrito isso? Na sua imaginação? Ou Deus desceu do céu e disse isso para você? Um anjo desceu do céu e disse para você que aquela serpente estava sendo usada pelo ser espiritual, diabólico, ao contrário de Deus, e por isso ela estava falando com Eva, onde está escrito isso. O que está escrito é, aquela serpente, ora, a serpente era o mais astucioso de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E não era o diabo. O que eu quero que você entenda é a lógica da palavra, do que está dizendo a palavra. Então, o que ensinaram para você, estão ensinando para você, que aquela serpente era o diabo, que aquela serpente que falava com Eva era Satanás. Mas aonde está dizendo aqui que aquela serpente era o diabo? Tem uns bonitos por aí que se diz inteligente, interpretadista, interpreta a Bíblia, interpreta as Escrituras como doutor em divindade, doutor e bacharel em teologia, interpreta as Escrituras como ela é espiritualmente. Quem deu para ele essa interpretação? Que aquilo ali, que aquela serpente era o diabo. Não podemos colocar o diabo aonde não tem diabo. Procure em outro canto. Mas aqui está falando que é uma serpente que falou com Eva. Ou eu tenho que dizer que é o diabo se aqui está dizendo que é uma serpente? Então, quando Deus fez o homem, eu vou dizer que Deus fez a mulher. E quando Deus fez a mulher do homem, eu vou dizer que Deus fez o homem no lugar da mulher. Eu posso também interpretar isso. Ou não? Eu posso usar a minha inteligência interpretativa e dizer, não, aqui quer dizer isso. Aqui quer dizer isso. O que não está dizendo, mas eu acho, né, eu vejo, eu entendo. Quem é você para ver? Quem é você para achar? Quem é você para entender? E dizer o que não é o que está escrito. Se está escrito que é água, cara. Se está escrito dizendo assim, não, é mel, é mel. Se está dizendo assim, é uma morte, então é uma morte. Se está dizendo que Deus criou o homem, então Deus criou o homem. Por isso que a gente acredita que Deus criou o homem. Então vou dizer que Deus criou o macaco interpretativo. Né? Eu vou querer achar o que eu acho, o que eu penso, o que eu interpreto, porque eu acho que é isso que aconteceu. Quer dizer, colocaram na sua imaginação, na sua mente, naquilo que você não está lendo. Aí eu mando você ler. Gênesis capítulo 3,
Versículo 1, leia lá. Aí você lê assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus fez. Aí eu posso ler assim: ora, a serpente não. Ora, o diabo astucioso que estava ali no jardim do Éden, ou se colocou ali no jardim do Éden, ou que veio ali para o jardim do Éden. Eu posso ler assim? O diabo que veio a tentar Eva no jardim do Éden. Mas onde está escrito? Eu estou lendo aqui que é a serpente do qual Deus, o Criador, fez. Quem fez a serpente ali? Deus. E Deus fez ela com inteligência, com astúcia. A mais astuciosa de todos os animais, é o que está dizendo. Mas quem fez aquela serpente? Deus. E ela era o quê? Um espírito. Um ser que tinha se rebelado contra Deus? Não. É um animal astucioso. Um animal selvagem, do qual Deus tinha feito. Dentre de todos os outros animais selvagens, está dizendo aqui, a serpente que Deus fez, a mais astuciosa de todos os animais selvagens que Deus tinha feito. Então não é o diabo isso aqui. Essa serpente não é o diabo. Então ela vai e faz uma pergunta para Eva. Eva, é verdade? É verdade? E ela pergunta à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? O meu foco aqui é: a serpente é o diabo. Aqui está dizendo que a serpente é o diabo. Aonde você mostra para mim que essa serpente é o diabo? Agora eu mostro para você que isso aqui não é o diabo, é uma serpente, uma víbora, é uma cobra, como alguns chamam mesmo, cobra, serpente. Animal selvagem, do qual Deus fez dentre de todos os outros, ela era mais astuciosa, ela era mais, usar a expressão, inteligente de todos os outros animais. Uma cobra, e não o diabo. Eu não vejo o diabo aqui. Se você vê o diabo aqui, você está inventando da sua cabeça, da sua imaginação, da sua mente. Colocaram isso na sua cabeça, colocaram isso na sua mente. Eu sei que você vai ficar bravo comigo. Eu sei que você vai dizer que eu sou ignorante. Eu sei que você vai dizer que eu sou um desviado. Eu sei que você vai dizer tudo isso comigo. Mas eu não estou vendo aqui, caramba. Eu não posso dizer. Desculpa. Caramba. Mas não tem como eu dizer que o diabo está aqui se não está. Aonde está aqui dizendo que é? Agora você vai dizer que é verdade. Não, ele está mentindo. Está mentindo porque é o diabo. Foi o diabo que enganou Eva. Aonde você viu isso? Não, a sua mente está dizendo que é o diabo. A sua interpretação está dizendo que é o diabo. Iludiram você a dizer que é o diabo, a entender que é o diabo, a ver isso aqui, essa serpente, como um diabo. Ou o diabo. Um espírito mau. Mas não está dizendo aqui que é o diabo. Me procura o diabo em outro canto, em outro lugar. Mas não aqui nesse versículo.
Encontraram até o diabo lá em João, Evangelho de João, capítulo 10. Que o diabo veio roubar, matar e destruir. Ali não é diabo. Ali é mercenário. Está falando de pessoa, de gente comum. Mercenário. Que veio só roubar, matar e destruir. Vê o diabo também lá em Ezequiel, capítulo de número 28. O querubim ungido. Ali também não é diabo. Ali está falando sobre o príncipe, o rei. Também viram o diabo, estão vendo o diabo. Lá em Isaías, capítulo de número 14. Diabo, querubim ungido de Deus. É a interpretação sua, é a sua imaginação. É o que ensinaram para você e diz para você, é o diabo. E você pega, é o diabo. Mas não está falando que é o diabo. Lá em Ezequiel fala, querubim ungido, está falando do rei, do príncipe de Tiro. Aqui está falando a serpente em Gênesis. Está falando da serpente. E quem criou essa serpente foi Deus. Deus fez, dentre de todos os animais selvagens, essa serpente aqui, foi Deus quem criou. E é uma serpente, é uma coisa comum. E Deus criou. Agora, se ela falava, está dizendo aqui que ela falou com Eva. Se você acredita, acredite. Se não acredita, não acredite. Está escrito. Aí você pode me perguntar, e hoje por que não fala? Eu não sei, eu não tenho a explicação. Por que hoje não fala? Você sabe? Não. Quem é que sabe? Os intelectuais? Os doutores em teologia?